Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa teleaula de número 2 da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1. Então não esqueçam que no próximo semestre eu e a professora Priscila estaremos aqui com Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Ok? Eu sou a professora Fernanda e está conosco aqui hoje novamente a professora Priscila. Olá, pessoal. Estou aqui já no website esperando vocês dar as dúvidas no decorrer das aulas. Espero que seja bom igual a aula passada, que vocês realmente fizeram as atividades, acertaram todas as questões. Então, eu estou aqui esperando vocês com as dúvidas. Já eu mando abraço para todos. Ok, então vamos lá para a nossa teleaula 2, os conteúdos que iremos trabalhar na teleaula 2. Vamos lá para o slide. Conceito de contas. Então, nós temos as contas patrimoniais e contas de resultado, organização das contas contábeis, plano de contas e finalizando o conteúdo da nossa teleaula 2, nós temos operações próprias de cooperativas. Esse último conteúdo aqui é específico das cooperativas. Vamos agora para o conceito de conta contábil. Para que os registros dos fatos sejam feitos de forma correta, é necessário que estes sejam efetuados separadamente segundo a sua natureza. Então, o que são fatos contábeis? São fatos que alteram o patrimônio da cooperativa. Lembrando que o patrimônio ele é formado por bens, direitos e as obrigações, certo? Então vamos lá. Para que os registros dos fatos sejam feitos de forma correta, nós utilizamos contas. Aí eu trouxe aqui um exemplo que umas gavetas de um armário. Então, todo fato eu vou separar. Neste item aqui eu vou escriturar os bens e aqui os direitos. Essa conta seria o quê? Seria uma separação desses fatos contábeis, correto? Então, nós temos as contas, vamos lá. Nós temos a conta caixa e equivalentes de caixa, é uma conta. Nós temos a conta estoques, onde nós lançamos toda a compra recebida para posterior venda. Nós temos também as contas veículos, onde eu vou escriturar todos os veículos das cooperativas. Nós temos também as obrigações. Então, quando eu tenho fornecedores, eu comprei algum item para a cooperativa e não paguei com dinheiro do caixa, eu gero o quê? Uma obrigação. Então, todas essas obrigações eu posso escriturar, lá em fornecedores. Eu tenho também as cooperativas, tem também impostos a pagar. Então, eu vou criar uma continha onde eu vou escriturar os meus impostos. Uma outra conta onde eu vou escriturar, onde eu vou separar os salários a pagar. Compreender o que é uma conta? Imagine um armário com várias gavetas. E em cada gaveta eu vou colocar os fatos separadamente em cada conta. Correto? Continuando lá no slide. Conceito de conta. Para cada elemento constitutivo do patrimônio, ativo, passivo ou patrimônio líquido, existe uma conta para representá-lo. Ok, então como eu disse, eu vou
utilizar para representar o patrimônio da empresa contas. Então, como eu disse, caixa e equivalentes de caixa, fornecedores, impostos a pagar, são contas. São gavetinhas do meu armário que eu vou colocando todos os fatos que ocorreram. Então, vamos lá, as notas fiscais de compra de material. Eu vou separar e vou dar um nome àquela conta. Correto? Continuando lá no slide. Continuando com o conceito de conta. Uma conta completa apresenta os seguintes elementos: nome da conta, histórico da operação, data da ocorrência da operação, valor do débito e valor do crédito e saldo. Ok, então vamos aqui um exemplo de conta. Então eu tenho a conta caixa e equivalentes de caixa. É o nome da conta. Aí eu tenho o histórico da operação. Quando ocorre fatos que alteram o patrimônio, eu faço o quê? Eu vou descrever essa operação. Vamos lá. A cooperativa, ela recebeu, aqui comigo, alunos, a cooperativa, ela entregou produtos agrícolas a uma rede de supermercado. Vamos lá, algum produto, abacaxi, algum outro produto, polpa de fruta, certo? Se recebeu à vista essa venda, o que acontece? Vai entrar recurso no caixa. Histórico da operação seria o quê? Recebimento de entrega de produtos à rede de supermercado XY. Um exemplo, a data da ocorrência. Que dia que eu entreguei esses produtos? Então, quando ocorreu valor do débito e valor do crédito e saldo. Quanto que foi esse valor, correto? Mas posteriormente nós vamos adentrar mais nesse assunto. Continuando lá no slide. Então, nós temos aqui conceito de conta, caixa e equivalentes de caixa. Então, do lado eu vou ter os débitos e do outro lado eu vou ter os créditos. Classificação das contas contábeis. Contas patrimoniais ativas representam bens e direitos. Contas patrimoniais passivas representam as obrigações. Então, nós temos aqui contas patrimoniais ativas. Então, nós temos caixa, que é um exemplo de uma conta, né? Caixa, porque é só dinheiro. Aqui nós temos veículos ou implementos agrícolas, né? E aqui nós temos máquinas e equipamentos diversos para funcionamento da cooperativa. São exemplos de contas patrimoniais ativas. Contas patrimoniais passivas. Aí nós temos como exemplo salários a pagar, fornecedores e tributos a recolher. Pode ser a recolher ou a pagar também, tá certo? Tudo que for as contas patrimoniais passivas, elas serão sempre. Aí eu tenho as contas fornecedores, correto? Todas as contas que tiver a pagar ou a recolher, elas são contas patrimoniais passivas. Essas aqui são mais fáceis, que são as obrigações. Então, tem na frente a pagar, a recolher e fornecedores, são contas patrimoniais passivas. As contas patrimoniais ativas terão sempre saldo devedor e serão dispostas do lado esquerdo do balanço patrimonial. E as contas patrimoniais passivas terão sempre saldo credor e serão dispostas do lado direito do balanço patrimonial. Aí nós temos também, além das contas patrimoniais, que representam bens, direitos e obrigações, nós temos as contas de resultado. O que seriam as contas de resultado?
representam as contas que alteram o patrimônio líquido da cooperativa. São as contas de receita e despesas, ou seja, dispêndios. O que seria essas receitas? Então, entrega de polpa de fruta à rede de supermercado é um exemplo de receita, correto? E despesa, vamos lá. Para eu deixar essa polpa de fruta pronta, eu precisei o quê? O cooperado, ele simplesmente entregou a fruta. Para eu processar essa polpa de fruta, eu precisei o quê? Eu precisei de empregados, eu precisei de gastos com energia elétrica, eu precisei o que mais? Eu precisei comprar embalagens. Então, eu tenho as contas de resultado, eu vou apurar o quê? Eu vou pegar as receitas menos as despesas, eu vou apurar o ganho ou perda da cooperativa, correto? Então, se a cooperativa tiver uma boa gestão, ocorrerá ganho. Caso contrário, ocorrerá uma perda. Esse ganho, né, nas empresas normais é chamado de lucro. Continuando aqui no slide. Classificação das contas contábeis. As contas de receita, que seriam os ingressos, e as despesas, os dispêndios, surgem durante o exercício social e encerram-se no fim do exercício. Não aparecem expressas no balanço patrimonial, porém, é através delas que se visualiza e se a entidade auferiu ganhos ou perdas. Ok, então elas não aparecem no balanço patrimonial. O balanço patrimonial só vai aparecer assim, bens mais direitos de um lado e as obrigações do outro lado. E aqui nós temos o PL, que é o patrimônio líquido, que é formado pelo capital social e pelas reservas, correto? Então, eu tenho aqui essas contas de resultado, elas aparecem aonde? Aqui, ó, na reserva. Na reserva é o quê? Se eu tenho ganho, tanto ganho quanto perda, eu vou escriturá-las bem aqui, correto? Continuando no slide. Classificação das contas contábeis. São exemplos de contas de resultado, dispêndios e despesas, com salários, ingressos e receita de produtos diversos. Receitas, que seriam os ingressos, são entradas de elementos para o ativo da empresa, decorrentes de uma transação com terceiros, na forma de bens ou direitos que provocam o aumento da situação líquida da cooperativa. Ok, então receita, lembrando, né, que na cooperativa é chamada de ingresso. São entradas de elementos para o ativo decorrentes de uma transação com terceiros. Olha, o que eu disse? A entrega de polpa de fruta à rede de supermercado, correto? Lembrando que se eu receber essa polpa de fruta através de quê? Esse bem, qual o melhor bem de todos? Dinheiro, né? Então, caixa. Então, é um bem, dinheiro em caixa, é um bem ou direito. O que é um direito? É um crédito a receber, certo? Então, eu tenho um direito a receber de terceiro. Então, isso que é receita? É uma transação com terceiro que, na forma de bens ou direito, provoca um aumento na situação líquida da cooperativa. Continuando.
Classificação das contas contábeis novamente. Agora vamos falar de custos, despesas, dispêndios. São gastos incorridos para, direta ou indiretamente, gerar receitas, os ingressos. As despesas podem diminuir o ativo ou aumentar o passivo, mas sempre provocam diminuições na situação líquida da cooperativa. Olha um detalhe, né? Então, as despesas, elas são necessárias para gerar o quê? Gerar receitas. Elas podem diminuir o ativo, por quê? Porque uma despesa, eu posso pegar essa despesa e pagar ela à vista. Vai sair dinheiro da onde? Do caixa. Então, diminui o meu ativo e aumenta o meu passivo. Por quê? Porque se eu não tenho dinheiro no caixa, eu vou gerar uma obrigação, ou seja, posso gerar fornecedores a pagar, correto? Continuando aqui, desculpa, só fornecedores. Fornecedores não existe a pagar. Desculpa aí o equívoco. Somente fornecedores. Continuando no slide. Débito e crédito. As palavras débito, destino e crédito, origem, em linguagem comum, possuem significados diferentes daqueles da terminologia contábil. Ok, então quando eu falo débito na contabilidade é o destino. Então eu tenho aqui o balanço patrimonial, o patrimônio, eu tenho bens mais direitos. E desse lado eu tenho as obrigações. Então eu tenho aqui a origem do meu dinheiro e aqui o destino, para onde foi o meu dinheiro. Lembrando que as contas de bens e direitos, ou seja, as contas do ativo, elas terão também sempre saldo devedor. Aí fala aqui as palavras débito. Então, nós vamos trabalhar em contabilidade as palavras débito e crédito. Elas serão usadas em que momento? Tanto uma conta do ativo como do passivo, ela vai entrar recurso e sair recurso. Quando entra recurso é destino, certo? Aí nós temos o crédito, que é a origem, para onde vai esse recurso. Continuando aqui. O saldo das contas. O saldo de uma conta é a diferença entre o valor total dos débitos e o valor total de créditos realizados. O saldo pode ser devedor, credor ou nulo. Vamos lá para o saldo devedor. Se, depois de confrontados os débitos e os créditos, os valores dos débitos forem maiores do que os valores de créditos, o saldo será devedor, credor. Se, depois de confrontados os débitos e os créditos, os valores dos créditos forem maiores do que os valores de débitos, nulo. O saldo será nulo quando, depois de confrontado os débitos e os créditos, os valores dos débitos forem iguais aos valores dos créditos. Então, vamos lá. O que pode acontecer? As contas do ativo, né? O saldo dela sempre será devedor, mas ela pode receber débitos e créditos. Então, as contas do ativo, ela vai receber débito quando? Em que momento? Então, vamos lá. Quando eu entreguei a polpa de fruta lá para a rede de supermercado, me pagaram à vista. Então, quando esse dinheiro entra no caixa, né, é um débito, correto? Aí, vamos lá. Quando o dinheiro sai do caixa para pagar alguma coisa, é um crédito. Posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos comentar isso com mais detalhes. Continuando aqui no slide. Então, exemplo, saldo das contas. A empresa XY recebeu em sua conta caixa R$30 mil, referentes ao recebimento de uma venda efetuada. Outro débito referente ao recebimento de aluguel no valor de R$5 mil e um crédito no valor de R$10 mil referente ao pagamento de impostos. Ok, então vamos aqui o exemplo. Então, nós temos que desse lado vão ficar os débitos e desse lado vão ficar os
créditos. O que eu disse? Que as contas caixa e equivalentes de caixa sempre terá saldo devedor. Aí eu faço o confronto, total de débitos 30 mais 5, 35, menos a saída de 10 mil, vai ficar com saldo de 25 mil reais devedor. Continuando aqui no slide. Organização das contas contábeis. Há uma padronização para a apresentação das contas nas demonstrações contábeis. Torna-se essencial que o profissional responsável pela contabilidade obedeça às normas legais específicas, buscando assim fornecer informações fidedignas para seus usuários. Ok. Organização das contas contábeis. Na NBCT 10.08, trata de aspectos contábeis específicos das entidades cooperativas. Ok, lembrando aqui que essa padronização, né, o Conselho Federal de Contabilidade, ele editou essa norma sugerindo que todas as cooperativas adotassem esta forma de escrituração. Lembrando também que na Lei 5764 de 71, traz informações específicas sobre a parte contábil das cooperativas, correto? Continuando agora os planos de contas. Plano de contas é o conjunto de contas que uma cooperativa utiliza para efetuar seus lançamentos contábeis. Não existe um modelo único de plano de contas. Ao elaborar o plano de contas de uma cooperativa, deve-se considerar seu ramo de cooperativa, seus interesses, suas características. As contas são agrupadas em grupos e subgrupos. Ok, então o que é o plano de contas? Quais contas eu vou utilizar? Depende do ramo que eu vou atuar. Se for no ramo agropecuário, eu vou utilizar algumas contas específicas. Se for no ramo de crédito, eu vou utilizar outras. Então, o que é o plano de contas? Aqui comigo. É um planejamento. Qual conta eu vou precisar? Eu vou precisar, se o ramo da minha cooperativa for agropecuário, eu vou precisar da conta caixa e equivalente de caixa? Vou. Então, eu vou, no meu plano, colocar essa conta. Eu vou precisar da conta contábil estoques? Ok, então essa conta vai para o meu plano de contas, que nada mais é do que um planejamento de quais contas serão necessárias para que eu faça o quê? Para que eu faça os lançamentos dos fatos contábeis, correto? Continuando lá no slide. Aí nós temos um exemplo de plano de contas. Aí nós temos o grupo, né? Então, o grupo das contas, nós temos o ativo, que é formado por bens e direitos. Aí nós temos o subgrupo. Aí nós temos caixa, que é uma conta. Aqui outra conta também, bancos, conta, movimento. É um exemplo, um pequeno exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Agora, representando o passivo, que são as obrigações no grupo. Então, o grupo é o passivo. Passivo circulante é um subgrupo. Salários a pagar e impostos a pagar ou a recolher é uma conta contábil. Então, conforme o ramo, eu vou identificar quais contas serão necessárias. Nós temos aqui agora as contas que representam ingressos e receitas. Então, ingressos e receitas é um grupo, ingressos e receitas operacionais é um subgrupo. Aí eu tenho ingressos de atos cooperativos, é uma conta. Certo? Aí eu tenho ingressos de atos não cooperativos. É outra conta. Eu tenho que separar. Um detalhe muito importante: atos cooperativos, seja ingressos
seja dispêndios, tem que ser separados dos ingressos e dos dispêndios dos atos não cooperativos. Aí, por final, nós temos os dispêndios, os custos e despesas, que é grupo. Aí nós temos os custos de produção vendida, aí nós temos custos dos produtos vendidos de cooperados, isso aqui é uma conta. Aí nós temos custos dos produtos vendidos de não cooperados, aí nós temos aqui também, ó, energia elétrica, que é uma conta de despesa. Continuando no slide. Operações próprias de cooperativas. A conta capital na cooperativa será denominada capital social. Ok, então agora nós vamos tratar sobre as operações próprias de cooperativa. Lembrando, né, que nós temos que nos atentar também para a Lei 5764 de 71, porque lá traz algumas informações, algumas particularidades das cooperativas. Uma delas é que a conta capital é denominada capital social. Vamos agora para outra particularidade. Lá no slide. Operações próprias de cooperativas. A conta lucros ou prejuízos acumulados será denominado sobras ou perdas à disposição da Assembleia Geral. Ok, então numa empresa normal, né, que o objetivo é o lucro, porque a cooperativa, o objetivo dela não é o lucro, certo? Então, a conta lucros e prejuízos recebe o nome de sobras ou perdas à disposição da Assembleia Geral. São algumas nomenclaturas diferenciadas. Lembrando, tá, gente, que isso aqui é uma sugestão para que todas as cooperativas padronizem suas informações contábeis, tá certo? Para quê? Para que futuramente, né, consiga fazer as análises das demonstrações contábeis. Continuando no slide. A demonstração de resultado do exercício é alterada para demonstrações de sobras e perdas. Ok. Então, nós temos lá, numa empresa normal, nós temos a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. De forma simplista, é o quê? Eu vou pegar a receita da empresa menos os custos menos despesas e eu vou chegar no lucro, se for bem administrada, ou no prejuízo. Na cooperativa, o Conselho Federal de Contabilidade sugere que seja denominada de demonstração de sobras e perdas, correto? Mas o objetivo também da demonstração de sobras e perdas nada mais é do que ingressos, que é apurar os ingressos, ou seja, receita menos dispêndios. Aí nós vamos chegar no ganho ou perda, correto? Continuando no slide, aí nós temos o exemplo de uma demonstração de sobra e perda de uma cooperativa. Aí nós temos os ingressos, ó, ingressos, receitas. Lembrando, olha aqui, um detalhe, inclusive na atividade de percurso, vocês vão trabalhar na atividade de percurso 2 com uma demonstração de sobra e perda. Lembrando, olha aqui, tem uma coluna onde aparece o ato cooperativo e o ato não cooperativo. Tem que ser separado. Os ingressos de ato cooperativo e os ingressos de ato não cooperativo. Aí eu tenho de vendas, de ato cooperativo, de ato não cooperativo. Aí eu tenho uma outra conta, os custos ou dispêndio dos produtos vendidos. Para eu gerar aquela receita, aquele ingresso, quais os custos que a cooperativa teve? Novamente, separando.
ato cooperativo de ato não cooperativo. A demonstração que vocês vão trabalhar é de uma cooperativa e ela traz isso separadamente, correto? Aí no final aqui eu tenho sobra ou lucro bruto, sempre separando ato cooperativo do ato não cooperativo. Operações próprias de cooperativas. A demonstração de sobras e perdas deve evidenciar separadamente os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo e da receita, custos e despesas do ato não cooperativo, demonstrando segregadamente por produto, serviço e atividades. Então, olha só, a demonstração de sobras e perdas, ela vai separar o que é ato cooperativo e o que é ato não cooperativo, segregando, ou seja, separando por produto, serviço e atividade. Daqui a pouquinho nós vamos tratar novamente do que seja o ato cooperativo e ato não cooperativo. Vamos lá para o slide, novamente. Ato cooperativo. São praticados entre as cooperativas e seus associados para consecução dos objetivos sociais. Ok, então vamos aqui comigo, alunos. O que é um ato cooperativo? Então, a sua cooperativa é uma cooperativa que produz polpa de fruta, certo? Então, quando ela produz polpa de fruta, de abacaxi, de acerola, que é dos seus cooperados, é um ato cooperativo. Correto? Então, é aquela polpa de fruta, é aquela fruta recebida do produtor rural que participa da cooperativa. Esse é um ato cooperativo. Agora, vamos lá para o ato não cooperativo. Continuando. Exemplo, né? Desculpa. O exemplo do ato cooperativo: entrega de polpa de fruta produzida pelo cooperado para cumprimento de contrato de fornecimento com uma rede de supermercado, desde que o objeto social da cooperativa seja no ramo agropecuário. Ok, um detalhe que eu não havia comentado isso, olha, o objeto social definido no estatuto da cooperativa, vocês aí que vão elaborar, né, no projeto integrador, o ramo, dependendo do ramo de cooperativa, vocês vão fazer o que? Conforme o estatuto. Porque se o seu ramo não for agropecuário, já não é um ato cooperativo. Então tem que, além de ser um cooperado, ser daquele ramo definido no estatuto. Correto? Continuando, lá no slide. Ato não cooperativo. Atos não cooperativos são aqueles que importam em operações com terceiros não associados. Um exemplo é a contratação de bens ou serviços de terceiros não cooperados da cooperativa. Exemplo, vamos lá. A sua cooperativa, aqui comigo, alunos, a sua cooperativa firmou um contrato com uma rede de supermercado de entregar X quantidades de polpa de fruta. O que aconteceu? O que vai acontecer? O gestor ele já conseguiu identificar que aquela quantidade de frutas recebidas não vai dar para atender o contrato. O que ele faz? Ele pega e conversa com outros, né? Vai atrás de outros produtores rurais que tem aquele mesmo produto e compra. Então ele vai lá e compra para atender esse contrato. Então isso é um exemplo de ato não cooperativo. Compreenderam? Vamos lá, continuando no slide. Agora nós temos uma externa falando sobre ato cooperativo e ato não cooperativo. Vamos lá para vocês compreenderem melhor esses dois conceitos. Vamos entender a diferença entre um ato cooperativo e um ato não cooperativo. A cooperativa é uma associação de pessoas com um objetivo social definido. Se a cooperativa definiu que o seu ramo é agropecuário, então ela só pode realizar atividades do ramo agropecuário. Atos cooperativos só são realizados pelos cooperados. Agora, o ato não cooperativo é realizado por não cooperados. Os atos não cooperativos acontecem quando a cooperativa firma um contrato, por exemplo, com uma rede de supermercados para entregar um produto,
neste caso o iogurte. Só que para atender essa demanda de contrato, a cooperativa, com o total de cooperados, não tem condições de atender com a quantidade necessária de leite. Então, ela compra de terceiros que não fazem parte da cooperativa o leite que estava faltando. Esse é o chamado de ato não cooperativo. Ok, então nesse pequeno filme, né, foi apresentado aí para vocês a diferença do ato cooperativo e do ato não cooperativo. Vamos agora continuar lá no slide as operações próprias de cooperativas. Então, a quinta operação própria de uma cooperativa. Poderão as cooperativas remunerar o capital social dos associados com juros até o máximo de 12% ao ano, que incidirão sobre a parte integralizada, desde que previsto no Estatuto da Cooperativa. Ok, então vamos lá. O cooperado, quando ele se associou à cooperativa, ele pegou um montante em reais e integralizou naquela cooperativa. O que pode acontecer? Daquele capital, vamos supor que cada cooperado contribuiu com uma cota no valor total de R$1.000. Ele poderá receber juros de até, no máximo, 12% ao ano, que incidirem sobre a parte integralizada, desde que previsto no Estatuto da Cooperativa. Essa definição está lá no artigo 24 da Lei 5764 de 71. Tem que estar previsto no Estatuto. Então, tem algumas cooperativas que não têm essa previsão. Quando não tem essa previsão, não pode pagar essa remuneração de juros. Continuando. Operações próprias de cooperativas. Os juros sobre capital são deduzidos das sobras dos atos cooperativos. Ok. Lembrando, né, que os juros, olha só, esses juros de 12%, né, até 12%, são deduzidos da sobra dos atos cooperativos. Olha aí o detalhe. Somente dos atos cooperativos. Os atos não cooperativos eu não posso pagar juros. Correto? Continuando. 6. Nas cooperativas de crédito, os juros do capital social serão de até o valor da taxa Selic, conforme a Lei Complementar número 130 de 2009. Ok, então um detalhe de um ramo específico, que são as cooperativas de crédito, né? Que existe muito em Rondônia. Os juros do capital social serão até o valor da taxa Selic, que é uma taxa definida pelo governo federal. Então, eles não vão seguir aquela definição que está lá na Lei 5764, correto? Eles vão seguir, podem pagar essa taxa definida pelo governo federal, no caso de cooperativa de crédito, e outra que esteja definido no Estatuto Social, porque eu já verifiquei alguns estatutos sociais de cooperativas de crédito que não tem essa previsão de pagar juros de capital social. Se não está previsto lá, não pode pagar, correto? Continuando. Das sobras ligadas do exercício, as cooperativas estão obrigadas a constituir, no mínimo, 2 fundos. A. Reserva legal e B. Reserva de assistência técnica, educacional e social, o RATS. Ok, então das sobras líquidas, o que são as sobras líquidas? São os ingressos menos os dispêndios, vai chegar no que? Igual às sobras, ou seja, os ganhos. Eu vou ter que constituir reserva legal e reserva de assistência técnica, social, técnica, educacional e social. Lembrando que lá na Lei 5764 de 71, na política do cooperativismo, lá não vem com o nome de reserva, e sim
fundo de reserva, tá? Essa nomenclatura aqui de reserva é uma sugestão da NBCT do Conselho Federal de Contabilidade. E aqui também na reserva de assistência, lá na Lei 5764, é fundo de assistência técnica, educacional e social. Apurei a sobra. Eu tenho que tirar um valor daquela sobra e constituir a reserva legal e a RATs, correto ou FATs? Continuando. Reserva legal. Com finalidade de reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, de pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. Ok, então a reserva legal, ela está lá no artigo 28 da Lei 5764 de 71, diz que ela tem que ser finalidade de reparar perdas e atender o desenvolvimento de suas atividades. É o artigo 28, creio que o inciso 1º, de pelo menos 10% da sobra, de pelo menos. Quer dizer que se no estatuto estiver 20%, está correto, está atendendo a lei da política do cooperativismo, correto? Continuando. Reserva de assistência técnica, educacional e social, a RATs, com finalidade de prestar assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no estatuto, aos empregados da cooperativa, constituída de pelo menos 5% das sobras líquidas do exercício. Ok, então está prevista lá também na Lei 5764, reserva, né? Lá na lei está fundo. Ela tem que ser constituída de pelo menos 5% das sobras líquidas do exercício. Nós estamos vendo aqui reserva de assistência técnica e fundo de reserva ou reserva legal no que se refere a atos cooperativos, correto? Atos cooperativos, nós temos que compor essas reservas. Nós podemos, se estiver definido no estatuto, outras reservas. Continuando no slide. Aí nós temos um exemplo de demonstração. Agora nós vamos para a externa para demonstrar para vocês. Traz um filme explicando a reserva RATs e a reserva legal. Vamos lá. Entre os 7 princípios do cooperativismo estão 2 itens que vamos destacar agora: educação, formação e informação dos cooperados e o interesse pela comunidade que sustenta a cooperativa. Para atender esses 2 princípios, existem 2 obrigações legais que uma cooperativa deve seguir: o Fundo de Reserva e o FATs, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. As cooperativas são obrigadas a constituir o Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das suas atividades, constituído com pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. Já o FATs é destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de pelo menos 5% das sobras líquidas apuradas no exercício. A reserva legal assegura a integridade do capital social da cooperativa e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Enquanto o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social promove o crescimento pessoal e social dos cooperados, familiares e, quando previsto, em estatuto social, dos empregados da cooperativa, através da contribuição de todos os que operam com seus bens e serviços em favor dessas sociedades.
Ok, agora vamos lá para o slide para o cálculo da reserva de assistência técnica, educacional e social, cálculo da RATS dos atos cooperativos. Lembrando que a demonstração de perdas e ganhos apresenta aí o ganho de R$ 1.800 dos atos cooperativos, foi demonstrado lá na demonstração. Então, cálculo da RATS dos atos cooperativos, sendo que o estatuto dessa cooperativa diz que a RATS é de 15%. Então, como que eu vou fazer? 1.800 vezes 15%, ó, lembrando que é dos atos cooperativos. Então, vai dar uma RATS de R$ 270. Continuando aqui no slide. Agora, o cálculo da reserva legal dos atos cooperativos conforme o estatuto é de 20%. Então, nós temos sobra dos atos cooperativos 1.800 vezes 20%, vai dar quanto? R$ 360. Então, é bem simples o cálculo. Continuando no slide. O resultado líquido decorrente do ato não cooperativo, quando positivo, deve ser todo destinado para a reserva de assistência técnica, educacional e social, não podendo ser objeto de rateio entre os associados. Ok, então olha só, o resultado líquido de ato não cooperativo, olha só. Além de ser separado os ingressos menos os dispêndios para se chegar no ganho, ele não pode ser distribuído aos sócios. Vai totalmente para a reserva de assistência técnica, educacional e social da cooperativa. Correto? Continuando o slide. Operações próprias de cooperativas. Quando negativo, deve ser levado à reserva legal e, se insuficiente, sua cobertura será rateado entre os associados. Ok. Continuando. As entidades cooperativas devem distribuir as sobras líquidas aos seus associados de acordo com a produção de bens ou serviços por eles entregues, em função do volume de fornecimento de bens de consumo e insumos dentro do exercício social, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Ok, então nós vamos, quando fala aqui das sobras, né, quando fala das sobras, se o associado ele participou daquele ato cooperativo, daquele ingresso, ele vai receber a sobra correspondente à sua participação, correto? Nós vamos terminar por aqui e posteriormente nós retornamos com a correção da atividade de sala. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos aqui de volta. Antes da correção da nossa atividade, vou mandar aqui uns abraços. Eu percebi que teve pouca participação, deve ser com decorrência desse probleminha que está acontecendo, né? Então vamos mandar os abraços aí. A Escola Casimiro de Abreu, da Nova Mamoré, professora Regina, um abraço para os alunos que estão participando. A Escola João Marques, do Teobroma, tá bom, gente? Extensão Estrela Azul, professora Leide Nalva, de Machadinho do Oeste, certo? Um abraço também para o seu Josué dos Reis, da Escola Castro Alves de Cujubim. Hoje teve poucos abraços, eu quero ver se nas atividades vocês realmente entenderam a atividade, fizeram tudo direitinho. Temos aqui também a Escola Fernando de Souza, do Distrito Rio Pardo. Tá bom, gente? Um abraço. Vamos agora com a professora Fernanda para a correção da nossa atividade de sala. Ok.
Olá, alunos, né? Estamos aqui novamente para a correção das atividades de sala. Eu peço aqueles alunos que estão participando, né, ao vivo aí da aula, mandem as suas respostas. Tem alguma resposta, professora? Ai, tem não. Olha, Fernanda, não teve participação agora dessa atividade. Infelizmente, eu creio que é por causa desse momento que nós estamos atravessando, né? Muitas escolas estão sem aula, mas posteriormente a gente está recebendo também lá no chat, podem mandar o questionamento de vocês com o tutor de vocês, com o professor, que nós respondemos. Ok? Vamos lá para o slide, para a primeira atividade de sala. Questão 1. As contas contábeis abaixo se enquadram em duas opções disponíveis. Assinale cada uma e marque. 1. Se a conta for do ativo, então as contas do ativo são bens mais direitos, e a conta do passivo são as obrigações, correto? Então, as obrigações, então as contas do passivo são fornecedores, só relembrando, fornecedores e tudo que tiver a pagar, a recolher, é conta do passivo. Aí nós temos também no passivo, né, nós temos as obrigações e tem o PL. No PL nós temos as contas de capital social. O que é capital social? Então, o cooperado, ele participa da cooperativa. Para ele participar da cooperativa, ele tirou uma quantia do seu bolso e integralizou na cooperativa. Então, no exemplo que eu dei durante a aula, foi R$1.000. Então, capital social, ele tirou e integralizou na cooperativa. Nós estudamos também hoje, que faz parte do PL, são as reservas. Certo? Aí nós temos reserva legal, e nós temos a RATES, que é Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social. Então, essas são algumas contas que fazem parte do passivo. Que são fornecedores, tudo que tiver a pagar, a recolher, e no PL nós temos capital social, reserva legal, RATES, e tem outras reservas que poderão surgir conforme o estatuto. Então, se no estatuto da sua cooperativa eles criarem um exemplo que nós temos aí na atividade de percurso de vocês, no estatuto que eu trouxe, eles têm a reserva de desenvolvimento. Essa cooperativa que eu trouxe aí de exemplo de atividade de percurso. Então, lá na Lei 5764 de 71, no artigo, se não me engano, 28, lá fala que as cooperativas, elas podem constituir outras reservas, certo? Desde que esteja previsto no estatuto. Então, esses são exemplos de conta do passivo, ingressos e receitas, né? Então, quando entrega, então um exemplo de receita ou ingresso, entrega de produto para uma rede de supermercado, a entrega ou a venda. Entrega de polpa de fruta é um exemplo de receita para uma rede de supermercado, né? A cooperativa recebe do cooperado, ele processa essa fruta e entrega a polpa de fruta para a rede do supermercado. É um exemplo de receita. E dispêndio ou despesas são aqueles gastos necessários para eu gerar essa receita, tipo, para mim processar essa polpa de fruta, energia, salários. Então, só exemplificando. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão assinalar usando, continuando aqui, deixa eu dar uma limpadinha aqui no quadro, as contas. Aí eu tenho a letra A. A letra A, a primeira conta. Ela é uma conta de quê, alunos? Cadê a participação de vocês? Vamos lá.
A letra A, caixa e equivalentes de caixa. É uma conta do ativo, é uma conta do passivo, é uma conta de ingresso, receita ou é uma conta de dispêndio? Como está a participação aí, professora? Olha, aqui na Escola Angelina dos Anjos, Costa Marques, os alunos estão ligadinhos na correção, mas não colocaram nenhuma opção. Ok, vamos lá para a correção, então. Então, nós temos aqui, olha, caixa. Quando eu falo caixa, é aquele dinheiro lá que eu tenho em espécie, guardadinho lá na minha empresa. Então, o dinheiro em espécie. Caixa e equivalentes de caixa é um bem direito ou uma obrigação, uma receita ou uma despesa. Então, vai ser um bem. Então, é conta do ativo. Veículos. Professora Fernanda, uma correção aqui. A escola Paulo Freire, Itapuã do Oeste, colocou aqui a resposta. Desculpa, sim. gente, desculpa. Muito bem. Eles colocaram aqui, opção, ficaria 1, 2, 4, 3. Ok, parabéns para vocês. Olha, vocês participaram. Cadê as outras escolas? Vamos mandar as respostas de vocês. Vamos participar aqui conosco. Vamos agora lá para a correção. Continuando, a conta veículos. Então, aqui, veículos é o quê? Veículo é um bem. Então, é uma conta do ativo. Fornecedores. Fornecedores, o que eu disse? As contas do passivo são obrigações. Então, fornecedores vai ser uma conta do passivo. Então, 2. Dispêndios, despesas com depreciação. Você fala despesas, o que seria essa depreciação aqui? Já vou explicar para vocês. Depreciação, vamos lá. Eu comprei um veículo para fazer a entrega de polpa de fruta. Esse veículo, ele tem um desgaste. Além das despesas de combustível, ele tem o desgaste. Eu paguei, vamos supor, 50 mil reais nesse veículo para entrega. 50 mil. Então, ele vai se desgastando. No final de 5 anos, eu preciso comprar outro. Então, eu tenho que... Esse desgaste recebe o nome de despesas com depreciação. E eu tenho que deduzir das minhas receitas essa despesa. Porque lá no futuro eu preciso comprar outro veículo. Correto? Então, dispêndios e despesas vai ser 4. Continuando aqui. Parabéns, então, aí para o Douglas e Bárbara, tá aqui dizendo que eles acertaram, colocaram todas as opções corretinhas. Falta só a letra E, segundo letra eles. E. Então, a vamos letra lá. E aí, ele está dizendo que é 3. Vamos ver. Ok, ingressos. Vendas de produtos de associados. Então, olha só, é uma conta contábil, poderia ser ingressos, vendas de produtos, de atos cooperativos. Viram que aqui já está de associados, mas também é uma conta de receita. Então, os alunos que participaram aí, todos mais alguém acertaram. mandou resposta, professora? Da Tá questão 1? Da questão 1, todas as escolas aqui da Paulo Freire, Itapuã do Oeste, acertaram. Os alunos aqui colocaram por ordem, direitinho. Pouca participação por conta desse problema que estamos passando, mas as escolas que participaram, todas acabaram acertando as questões. Está todo mundo ligado na aula direitinho. Ok, vamos agora lá para o slide, questão 2. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Nas alternativas abaixo, acerca das operações contábeis próprias de cooperativa. Então, vamos agora para a letra A. A letra A. As sobras de atos não cooperativos, após a destinação à reserva de assistência técnica, educacional e social, será rateada a todos os associados. Olha só. Sobras de atos não cooperativos. O que são atos não cooperativos? Eu já exemplifiquei anteriormente que a minha cooperativa, ela é do ramo agropecuário, produz polpa de fruta. As frutas não atenderam a quantidade necessária para o contrato com a rede de supermercado. O que eu fiz? Eu adquiri frutas de pessoas que não são cooperados. As sobras, então receita menos
dispêndios, vai dar sobras desses atos não cooperativos após destinação da reserva de assistência técnica, educacional e social, será rateada a todos os sócios? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? O que diz lá o artigo 87 da Lei 5764 de 71? Ela diz isso? Os alunos estão respondendo aí, professora? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, meninos, vamos participar. É falso, correto? Por quê? É falso, porque as sobras dos atos cooperativos não são rateadas com os associados. Vai tudo para onde? Para a RATS. RATS, conforme o Conselho Federal de Contabilidade, ou FATS, como a Lei 5764. Então, toda aquela sobra, então receita menos despesas, toda aquela sobra vai direto, integral para a RATS. Então, é falsa a letra A. Vamos agora para a letra B. Continuando. As sobras apuradas no exercício financeiro do ano dos atos cooperativos deverão constituir as reservas legal e de assistência técnica, educacional e social, respeitando os percentuais mínimos definidos na Lei número 5.764 de 1971. Ok, então está previsto lá no artigo 28, inciso 1 e 2 da lei, que as sobras apuradas no exercício, todo mundo sabe que é sobra, né? Eu já expliquei o que é sobra. Receita é os ingressos, que são as receitas, menos os dispêndios. Vou chegar no ganho, vai dar as sobras, correto? Então, as sobras apuradas no exercício financeiro dos atos cooperativos deverão constituir, no mínimo, qual reserva? Reserva legal e de assistência técnica, educacional e social, respeitando o quê? Os limites definidos na Lei de Política Nacional do Cooperativismo. Vamos agora para C. A reserva de fundo de assistência técnica, educacional e social, conforme a Lei número 5.764 de 71, deverá ser constituída de, no máximo, 10% do total das sobras ou perdas verificadas. Ok, então a reserva do Fundo de Assistência Técnica Educacional, aqui nós estamos falando de ato cooperativo. O que é ato cooperativo? São aqueles atos realizados pelos cooperados. Deverá ser constituída no máximo de 10% do total das sobras. O que diz lá o artigo 28? O artigo 28 diz que o único erro está aqui, pelo menos, quanto? Pelo menos 5% do total das sobras. Então, essa assertiva, os alunos participaram aí, professora? Bastante. Aqui a escola Maria Rosa de Espigão, todos os alunos aqui participando. A Elizabeth mandou até a foto aqui, todos resolvendo as atividades, já colocando as respostas. Segundo eles, a escola Angelina também, eles colocaram que é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos seguindo, né? Vamos lá, então a letra C, ela é falsa, porque aqui está no máximo pelo menos 5%. Então, mais de 10% pode ser 15, 20, desde que definido no estatuto. Então, quando vocês forem constituir a cooperativa de vocês lá no projeto integrador, muito cuidado na elaboração do
estatuto, porque tem que vir todas essas informações sobre a RATS, né, e sobre a reserva legal. A letra D. Conforme artigo 12 da Lei 5.764 de 71, os associados da cooperativa farão jus e até 12% ao ano de juros de capital próprio, caso ocorram sobras naquele período, desde que instituído no Estatuto Social, exceto as cooperativas de crédito, que deverão atender aos dispositivos da Lei Complementar número 130 de 2009. Ok, na letra D só tem um detalhe. Eu falei aqui durante a explicação da aula que o artigo da Lei 5764 de 71 que traz essa informação, olha, muita coincidência, o artigo 12%, não, é o artigo 24, correto? Então, o artigo 24 da Lei 5764 diz que, se estiver previsão no Estatuto da Cooperativa, tem que estar previsto lá no Estatuto, ó. O Estatuto é que vai reger como serão feita a distribuição dessas sobras. Eu posso pegar dessas sobras e, se lá no Estatuto estiver definido, cada cooperado poderá receber, se tiver sobra, 12% do montante do capital. Então, vamos lá, você participou com R$1.000 no capital social. Se no Estatuto da Cooperativa está dizendo que você vai fazer jus a 5% de juros da sobra, ok, você pode receber. Se não, não pode. Agora, se lá estiver falando que é 13%, o que diz a lei? 13% não pode. É até 12%. Lembrando que as cooperativas de crédito deverão atender os dispositivos na Lei Complementar 130 de 2009. Correto? Então, eles vão receber juros, as cooperativas de crédito, juros da taxa da Selic. Correto? Então, a letra D é falsa. Continuando. Letra E. As perdas apuradas no exercício não cobertas pela reserva legal serão rateadas entre os associados, conforme disposições estatutárias e legais, e registradas individualmente em contas do ativo, após deliberação da Assembleia Geral. Ok. Então, as perdas. Pode acontecer que a cooperativa, naquele ano, né? Porque isso acontece. Então, dependendo da situação econômica do país no momento, naquele ano, a cooperativa não teve ganho, ela teve perda. Se forem apuradas, aí nós não constituímos a reserva legal. A reserva legal é para atender essas situações. Mas o montante que eu tenho guardadinho lá naquela conta de reserva legal, se não atender, o que eu vou fazer? Essa perda será rateada aos associados, conforme deve estar disposto no Estatuto e registradas individualmente em contas do ativo, ou seja, então a pessoa vai ter que pagar esses valores lá para a cooperativa. Então, essa alternativa é verdadeira. Como está a participação aí, professora? Tá bem legal, estão todos participando. Teve aqui uma escola que se equivocou na letra D, colocou verdadeiro, mas é falso, tá bom? A escola Marechal Rondon também, de Buritis, participou bastante, acertou também as alternativas. O bom é que todos eles estão participando aqui, estão resolvendo as atividades juntinho com a professora Fernanda. Ok, então vamos dar continuidade agora à questão 3. Vamos lá para o slide? Questão 3. Sabendo que a demonstração de sobras e perdas encerradas da Cooperativa de Produtores apresentou as seguintes informações. Então, lembrando aqui, sempre separando, ó, ato cooperativo de ato não cooperativo, apresentou uma sobra de ato cooperativo de 10 mil.
de ato não cooperativo de 2.000. Por quê, professora? Essa demonstração ela tem que ser separada, porque nós vamos estudar isso posteriormente. O ato não cooperativo, ele é tributado pelo imposto de renda pessoa jurídica. Já o ato cooperativo não gera esse tributo, correto? Então, por isso que a cooperativa tem que fazer essa separação. Os ingressos e os dispêndios têm que ser separados, sempre separando ato cooperativo de ato não cooperativo. Continuando aqui no slide. Aí eu fui buscar lá no artigo 53 do Estatuto da Cooperativa de Produtores, determina que das sobras verificadas sejam deduzidas as seguintes reservas. Então, na atividade de percurso, que vocês têm que fazer 2, lá mais ou menos dessa forma, vocês vão apurar o quê? Reserva legal, 10%, 5% da reserva de assistência técnica, educacional e social, que é a RATS, e 25% da reserva de desenvolvimento. Olha só, então lá no artigo 28 diz que pode ter outras reservas, desde que definida no estatuto. Aí nós vamos calcular. Diante dos dados apresentados, calcule os valores. Então eu tenho da reserva legal. Vamos lá, reserva legal, como que eu vou apurar? Dos atos cooperativos, então, letra A, atos cooperativos. E do outro lado aqui, os atos não cooperativos. Porque esse exemplo que eu trouxe tinha atos não cooperativos. Então vamos lá. Só para ficar mais didático aqui para vocês. Então, reserva legal. Como que eu calculo a reserva legal? Então, quanto que foi a sobra do ato cooperativo? Então, vai ser 10.000. 10.000 vezes. O que que diz lá no estatuto? No estatuto diz que a reserva legal dessa cooperativa de produtores é quanto? 10%. Então, eu vou pegar reserva 10.000 vezes 10%. A minha reserva legal será quanto? R$1.000, correto? Aí eu pergunto para vocês. Os atos não cooperativos, eu vou constituir, eu posso, conforme a lei 5764 de 71 e a norma brasileira de contabilidade 10.8, eu posso constituir reserva legal de atos não cooperativos? Como que está a participação aí, professor? Eles responderam essa questão? Na questão 3 ainda não se manifestaram. Estou esperando aqui a resposta deles. Muito bem. Então, olha só. Lá diz que não se constitui nessa lei aqui e nessa norma orientadora, né, que ela orienta, diz que não se constitui reserva legal de atos não cooperativos. Não deve ser constituída. Ok? Agora vamos para a letra B. Continuando. Nenhuma participação? Até agora não. Ixi. Vamos lá, pessoal. Será que vocês não compreenderam de onde nós levantamos esses valores? Então, eu vou voltar lá no slide, lá no primeiro slide do exercício. Só um instantinho, olha aqui. Aqui, ó. Na demonstração de sobras e perdas, o ato cooperativo eu vou pegar 10.000, ó, sobra, vezes 10%. Apura a reserva legal, correto? Identificaram?
Os atos não cooperativos, quanto que foi a sobra? 2.000. Vamos lá. Já calculei a reserva legal. Olha aqui, já calculei a reserva legal. Da letra A não deve ser constituída reserva legal para atos não cooperativos. B. RATs dos atos cooperativos e não cooperativos. O que que diz lá no estatuto? Sempre você tem que ler o estatuto. Então, o estatuto diz que dos atos cooperativos da sobra, 10.000 vezes, quanto? 5%, que é a RATs. Então, a RATs dos atos cooperativos vai ser quanto? R$500. Aí eu pergunto, dos atos não cooperativos, eu vou constituir a RATs? Sim. Então, o que que diz? Que 100% das sobras dos atos não cooperativos, quanto é 100%? R$2.000. Então, olha lá, tudo que sobrou lá na demonstração de sobras e perdas, eu apurando os tributos, vai para a RATs. Vai tudo para a RATs dos atos não cooperativos, correto? Agora vamos para C. Da reserva de desenvolvimento. O que que eu disse? Eu disse que pode ser instituída outras reservas. Nesse estatuto previ. Então, vou pegar 10.000 vezes 25%, que deu o quê? R$2.500. Eu vou constituir reserva de desenvolvimento? Não. Porque eu só constituo reserva de desenvolvimento dos atos cooperativos. Ok? Então, aqui. Não deve... Opa, perdão. Não deve ser constituída. Ok. E aí, como está a participação, professora, dos alunos? Até agora nada, mas eu acredito que seja questão da internet mesmo, porque eles sempre são bem participativos. Ok. Então, alunos, né, já está disponível aí para vocês a atividade de percurso, tarefa, operações próprias das cooperativas e as principais demonstrações contábeis do período de 29/5 a 19/6. Eu aguardo, né, a participação de vocês e já estamos finalizando a aula 2, mas na próxima aula, se Deus quiser, né, professora Priscila? Próxima aula. Nós estaremos aqui. Ok. Até a próxima Até a aula, próxima. gente. Tchau. Educação à distância, mudando realidades.